Olá, galera! Então, hoje a gente vai dar continuidade aqui para a nossa disciplina de Estruturas de Concreto Armado 2. Então, a gente vai continuar, né? A gente estava vendo ali até o presente momento, a gente viu a questão de dimensionamento da armadura transversal, a gente viu também os pontos referentes ali que eram mais importantes, né? Por exemplo, com relação à armadura mínima, com relação à armadura, a taxa da armadura propriamente dita, calculada para aquele esforço que a gente vai estar verificando. Então, a partir disso, né, a gente veio encontrando alguns detalhes mais específicos com relação a esse assunto. Então, daí, a partir disso, a gente viu também a questão de ancoragem. Então, ali na ancoragem, a gente acabou vendo, né, verificando algumas situações, por exemplo, com relação à utilização ou não de gancho. A gente viu alguns pontos que precisam, né, ser considerados ali quando a gente pensa nesses pontos específicos, quais que são as dimensões mínimas do gancho, por exemplo, ali depois da curvatura, qual que é o raio mínimo que eu preciso estar utilizando quando eu vou fazer a dobra de uma dessas minhas armaduras que eu vou estar utilizando como gancho, né, caso exista. Então a gente viu alguns detalhes bem técnicos ali que a gente precisa estar obedecendo para fazer essa configuração. E a partir disso, então, a gente foi lá para a situação da verificação da decalagem do momento fletor. Como que funciona essa questão de decalagem de momento fletor? Então a gente teria ali tentando, né, aproveitar a questão da quantidade de armaduras para dispor elas de uma maneira um pouco mais eficiente dentro da nossa estrutura. Então esse é um sistema que acaba otimizando, né, a utilização do aço ali dentro desse nosso sistema, mas que não é sempre empregado. Posso utilizar sempre? Você pode, né? Claro que desde que você tenha ali uma disposição adequada da armadura, por exemplo, se você já estiver usando o mínimo, você não vai ter muito o que fazer. Você não pode aplicar a ausência, por exemplo, da armadura ali dentro da tua viga. Mas a gente pode trabalhar com alguns pontos ali de otimização. Por exemplo, eu tenho uma taxa, uma área ali transversal de aço relativamente grande, posso estar fragmentando ela, né, em diferentes seções. Então, eu vou retomar com vocês um pouquinho isso hoje, porque eu acredito que ficaram algumas dúvidas, né, com relação a como que a gente vai fazer essa decalagem de momento fletor. Então a parte de cálculo eu vou passar um pouco mais rapidinho. Na verdade eu nem vou passar, só para a gente relembrar, né? A gente vai utilizar essa equaçãozinha aqui principalmente. Então a gente vai estar considerando ali somente o esforço solicitante de cálculo máximo. E a gente vai estar considerando aqui também a força cortante absorvida por mecanismos complementares, que a gente obtém por uma outra equaçãozinha, né, que eu já mostrei ali para vocês. Então a gente tem que isso, né, vai ter que ser sempre menor ou igual à altura útil da nossa viga. Ah, mas e se eu encontrar então um valor maior do que a altura útil? Se eu encontrar um valor maior, a decalagem que eu vou estar utilizando vai ser igual ao valor da altura útil da minha viga. Então a gente tem essa limitação. E também a gente tem a limitação inferior que não está no slide, mas se esse valor for inferior, por exemplo, a 0,5 vezes a altura útil da minha viga, eu vou utilizar 0,5 vezes a altura útil da minha viga. Então a gente tem as duas limitações que a gente precisa estar obedecendo. Então vamos lá, eu vou retomar aqui o exemplo, né, bem rapidinho com vocês. A gente vai utilizar as informações dele só para mostrar como que a gente vai estar calculando esse nosso diagrama, né, como que a gente vai estar fazendo a decalagem ali dos nossos esforços. Então vamos lá. Então aqui, o que a gente vai ter, né, de informação? A gente tem ali uma seção transversal da nossa viga, a gente vai ter a altura útil dela, a gente vai ter o tipo de concreto que está sendo utilizado e tudo mais, e as seções, né, que a gente vai estar utilizando. Mas mais importante do que isso, a gente vai ter aqui então as informações, né, com relação aos esforços que estão sendo aplicados. Então a partir disso, a partir desses esforços, eu vou lá, vou utilizar o F2. Deixa eu abrir ele aqui, vou tirar a câmera só um pouquinho. Então vamos lá. Aqui no F2, o que eu vou fazer? Eu vou inserir as dimensões, né, da peça que eu vou estar analisando. Então, no caso aqui, né, da viga que eu vou estar representando para estar utilizando. Então vamos lá. Opa, vou clicar aqui no tecladinho e vou inserir então as informações, né, dos pontos. Eu quero fazer uma viga parecida com essa aqui, então vou utilizar de 0 até 4 metros e de 4 metros até 7 metros. Então vamos lá. Como que eu vou fazer isso? Eu vou encontrar aqui primeiro nó, o x, né, desse primeiro nó.
Então eu vou colocar 0. O y também vai ser 0, porque eu não tenho deslocamento vertical. O que eu vou ter aqui no segundo ponto? Eu vou ter então 4 metros, porque vai ser a distância até o primeiro pilar. E a altura y dele também vai ser 0, porque eu não tenho deslocamento vertical. Dou um OK, ele já vai estar desenhando ali para mim. Agora qual que é o outro dado? Eu tenho a distância aqui de 3 metros. Então é isso que eu vou estar verificando. Vou pegar o ponto inicial, 4 metros, e o ponto final, que vai ser 4 mais 3, então 7 metros. E na altura y não estou mudando nada. Dou mais um OK, ele desenha para mim e dou um cancelar ali. Então com isso eu já tenho desenhado aqui a minha estrutura. O que eu preciso fazer agora? Preciso determinar os materiais, né, que eu vou estar utilizando. Então eu clico aqui nesse primeiro botão e vou criar um novo material. Vou chamar esse material de concreto. Então determinei aqui já, né, o concreto para estar sendo utilizado. Vou selecionar aqui então um concreto isotrópico para determinar ele. Dou um OK. A partir disso já está criado o meu material. Seleciono todas as vigas e aplico sobre elas. Então todos esses materiais já estão agora com concreto. Agora eu preciso criar uma seção transversal. Quanto que vai ser essa seção transversal? Então vai ser aqui, seção transversal da viga de 20 cm por 40 cm de altura. Então eu vou criar uma nova seção, um retângulo. Vou chamar ela de retângulo. E vou colocar as dimensões, que são do que? 20 cm por 40 cm, ou seja, 200 mm por 400 mm. Vou selecionar aqui todas as minhas seções que vão ter essas dimensões, que no caso são todas, e vou aplicar. Então agora eu já disse para o meu programa aqui que as dimensões que eu vou estar utilizando são de 20 por 40 centímetros em todas as seções. Agora o que falta? Falta a gente determinar os apoios que a gente vai estar utilizando. Então eu clico aqui no símbolozinho de apoio, clico no primeiro nó que eu vou estar utilizando e vou transformar ele aqui em um apoio fixo. Clico no segundo nó, vou transformar ele em um apoio móvel. Terceiro nó, a mesma coisa. Então a gente já tem aqui uma disposição parecida com o que a gente vai ter aqui nessa viguinha. O que mais que eu vou ter? Vou ter os carregamentos, né, que estão sendo aplicados sobre essa situação. Primeiro carregamento 5,2 kN por metro. Então eu vou criar aqui o carregamento 5,2. Vou dizer que ele está sendo aplicado aqui com menos 5,2 kN por metro. Tem que colocar o ponto, não dá para confundir, não pode ser vírgula. E vou aplicar aqui nesse primeiro trecho, que é onde o carregamento de 5,2 vai estar atuando. Eu já vou ter a minha informação aqui. Agora o outro carregamento vai ser de 4,2. Vou criar ele também. 4,2. Vou informar aqui menos 4,2, porque a nomenclatura que a gente utiliza no F2 é ao contrário. E vou aplicar aqui também. Então a gente já tem uma disposição, né, bem semelhante, na verdade é igual, só que com uma cara, né, um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa que a gente vai estar fazendo. Então a partir disso a gente já tem as informações mais relevantes aqui para a gente estar calculando. O que eu vou fazer agora? Agora eu venho aqui então, vou salvar esse meu exercício e eu consigo encontrar os valores, né, que estão sendo aplicados sobre a minha estrutura. Então com isso eu já consigo identificar aqui as cargas, né, que vão estar atuando sobre ela, que vão ser iguais nessas aqui de momento fletor que a gente já tinha observado. Mas por que você fez de novo então no F2? Porque é mais fácil agora para a gente exportar. Eu venho aqui em exportar screen, export screen, e vou exportar em DXF. E vou salvar ele. Beleza. Ele salvou ali pra gente, né? O que eu vou fazer agora? Estou abrindo aqui o AutoCAD, só esperar um pouquinho. Deixa eu achar o arquivo aqui. Aqui está, né, o nosso
o gráfico que a gente desenhou, só que no outro programa para a gente poder trabalhar com as dimensões corretas, né, que a gente vai estar utilizando. Então o que a gente vai fazer agora? A gente já pode trabalhar com os esforços, né, com a decalagem que a gente vai estar utilizando. Então aqui, com a questão da decalagem, a gente já verificou essas informações. Então aqui a gente já fez nesses cálculos, eu quero mostrar só como que a gente encontra no gráfico propriamente dito. Então o que a gente vai fazer? Vou passar aqui um pouquinho mais, eu já reviso daqui a pouquinho essas informações com vocês. E aqui então a gente tem, né, as informações de decalagem que a gente vai estar utilizando, que aqui no caso a gente pode estar empregando o comprimento básico. Poderia usar o comprimento necessário? Até poderia, mas se eu utilizar o comprimento básico, né, como eu já estava comentando com vocês, eu vou estar a favor da segurança, porque ele é maior ali do que o comprimento necessário que a gente estaria utilizando. Então o que a gente vai fazer? Vou pegar aqui os comprimentos básicos, deixa eu só encontrar aonde que eles estão. Estão direto aqui só. Mas então são esses valores aqui e a gente vai pegar eles então. Então, por exemplo, no primeiro vão lá, o que a gente vai fazer? 60,8. Ah, um fator importante que a gente tem que lembrar aqui, eu vou selecionar e eu vou escalar esse meu elemento. Então, aperto um Scale. Fazer a escala vocês podem fazer do jeito que vocês preferirem. Vou apertar um R aqui. Vou dizer então que desse ponto até esse ponto eu preciso ter 400 centímetros. Então ele já vai escalar aqui para mim bem certinho. Deixa eu só conferir. centímetros bem certinho. Opa. Então beleza, já está com as dimensões corretas aqui. Eu posso trabalhar com isso agora. Então o que a gente vai fazer? Eu vou selecionar aqui a primeira parte, né, que aqui está relacionado com o meu primeiro vão, e vou estar deslocando ele, vou copiar na verdade ele, então com isso eu preciso agora estar encontrando ali as informações, né, com relação à dimensão que eu vou estar utilizando. E como que eu vou fazer isso? Então eu já desloquei aqui somente os meus gráficos, nem precisava ter feito isso por enquanto, mas só para a gente já ter o deslocamento adequado. Então dependendo da quantidade aqui de armaduras, né, que eu for estar posicionando, vai ser o quanto eu vou estar inserindo. Então, por exemplo, agora, o que eu quero fazer? Diferente do exercício lá agora, eu vou querer posicionar uma armadura que vai estar em todo o meu comprimento ali, e eu vou estar posicionando uma outra armadura que vai estar aqui somente na metade do meu momento fletor. Então como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer o encontro dessa armadura aqui inicialmente com essa primeira peça, vou fazer isso para os dois lados, né? Então tem aqui para os dois lados. E agora, o que a gente precisa, né, de informação para estar adicionando? Então aquela informação central ali, na qual a gente adiciona os dados, né, por exemplo, de ancoragem e de decalagem, vão ser essa dimensão aqui. Então a dimensão que eu vou ter de projeção com relação à minha linha base, a minha viga aqui que eu vou estar utilizando. Então quando eu for medir, vai ser exatamente essa linha aqui, né? Essa distância que vai ser a que eu vou estar somando. Que nesse caso aqui deu 228,6568. Então o que eu faria? Eu somaria 228 mais a decalagem de um lado, mais a decalagem do outro lado, mais os comprimentos totais ali de ancoragem que eu precisaria estar utilizando. É claro que aqui acabaria atingindo, né, o próprio apoio, então não precisaria ir além do apoio, mas a gente teria então esse comprimento total para estar sendo utilizado. A outra viga, então, a outra armadura, né, que a gente precisaria estar utilizando, ela precisa suprir todo o comprimento aqui. Então como que eu faria isso? Eu pegaria a dimensão total, né, que vai daqui até o ponto de zero aqui do meu momento fletor. Então essa dimensão aqui seria 323, que é o mesmo 323 aqui que foi utilizado, né? Então aqui, embora a barra esteja deslocada, nesse gráfico aqui que o livro trouxe para vocês, ele está trazendo a informação, na verdade, dessa barra inferior aqui que a gente vai estar utilizando. Então a gente vai encontrar as distâncias, né, da decalagem dessa maneira. Deixa eu fazer o outro exemplo agora, aqui com o momento fletor negativo, só para a gente sair da dúvida. Então como que eu vou fazer isso?
eu posso fazer aqui o deslocamento. Não vou fazer o deslocamento para acabar não confundindo mais ainda. Mas então o que eu preciso fazer? Preciso delimitar quantas divisões eu vou estar fazendo. Então, por exemplo, se eu tenho 5 barras ali que eu posso estar utilizando, eu preciso ter 2 na parte de baixo. E aí o que eu vou estar utilizando também então? Eu vou estar posso usar mais 2 juntas e mais uma separada. Eu posso usar as 2 de baixo, mais uma e mais uma, somando 5 barras no total. Então, quantas divisões eu for estar querendo fazer ali, de acordo com as minhas necessidades. Então, por exemplo, posso estar utilizando, né, um sistema aqui em que eu vou estar empregando, por exemplo, uma barra aqui em cima, posso estar utilizando uma barra aqui no meio e mais a barra lá de baixo. Então, posso ter 3 condições de barra sendo utilizadas. Posso utilizar só de baixo e uma aqui em cima para o momento fletor? Posso também. O que eu vou fazer para fins de cálculo? Eu vou usar essa barra que vai daqui até aqui, né, que tem que cumprir toda essa distância do nosso momento fletor aqui nessa região, e vou estar utilizando uma outra ali para estar suprindo a metade da altura desse momento fletor. Então, como que eu vou fazer isso? Vou desenhar isso aqui. Vou ter essa distância, então vamos calcular primeiro para essa barra que vai ser um pouco menor. Vou estar dimensionando aqui, vou estar puxando ela para baixo, né? Precisa aqui, no caso no CAD, para eu estar fazendo? Não, mas caso você for fazer à mão, né? É mais importante a gente saber fazer esse tipo de coisa, fazer a projeção. Então eu vou puxar aqui e vou medir. Então essa barra aqui na metade que eu poderia estar utilizando, ela precisaria ter 85 centímetros, então a gente de comprimento, né? E aí eu somaria a ela o comprimento de decalagem dos dois lados, então 2 vezes o comprimento de decalagem e mais 2 vezes o comprimento de ancoragem que precisaria estar sendo utilizado, que seria o nosso LB. Então essas informações eu vou estar obtendo dessa forma. O que mais que eu estaria utilizando? Então, além dessa barra aqui que está na metade, né, do momento fletor, eu precisaria de mais as outras barras aqui na parte de baixo. Então, como que eu vou encontrar essa medida? Só vou medir aqui até onde, né, que ela precisa ir efetivamente, que são os limites aqui do nosso momento fletor negativo, que deu 203 ali, alguma coisa próxima disso, né? Eu não peguei exatamente no ponto correto, que vai ser o nosso 204 aqui, que foi apresentado, por exemplo, pelo livro de vocês lá, nesse exemplo que a gente está utilizando. Então a gente vai encontrar as informações mais ou menos dessa maneira. Tá, por que o livro utilizou, por exemplo, só o 204 e, ele não, e a outra barra que ele colocou ele não considerou esse deslocamento? Porque ele considerou uma barra sendo colocada só para resistir ao momento máximo aqui em cima. Então, partindo desse princípio, ele pegou, né, e considerou que essa barra aqui vai ter apenas o comprimento total ali, que vai estar relacionado com 2 vezes a decalagem e mais 2 vezes a ancoragem. Então, a gente continuaria com as 2 barras principais aqui embaixo, e só que no meio, né, a gente teria esse deslocamento ali, essa barra um pouquinho menor atuando, porque ela vai estar representando ali somente o momento fletor máximo. Então a gente pode fazer essas considerações ali de cálculo, a gente pode estar movimentando, né, por exemplo, o nosso gráfico ali de momento fletor para estar realizando a decalagem, para que com isso então a gente obtenha, né, as informações ali necessárias para estar fazendo essa movimentação. Como eu comentei já, esse tipo de trabalho, né, ele acaba fornecendo ali uma certa facilidade quando a gente pensa na verdade ele apresenta uma redução dos custos, né, quando a gente pensa no fornecimento de aço, por exemplo, mas ele vai acabar agregando bastante serviço para quem vai estar fazendo essa armação lá na obra, né? Então tem que cuidar muito com as medidas, tem que cuidar da ancoragem ali bem certinho para não dar nenhum tipo de problema. Então é isso que a gente tem que estar avaliando, tem que ver até que ponto que vale a pena, né, a gente estar trabalhando com cada situação. Vale a pena fazer decalagem? Vale a pena, se eu tiver as condições, né, se eu tiver uma equipe preparada para estar fazendo esse tipo de sistema, tudo certo. Agora, se eu não tiver uma equipe preparada, por exemplo, já complica um pouquinho. Então, dentro desse conceito, a gente vai precisa, né, estar pensando, você como projetista ali, precisa estar pensando nessas informações para estar conseguindo, então, avaliar o que vai ser melhor, né, para você estar desenvolvendo. Se é mais conveniente economizar um pouquinho de dinheiro ou se é mais conveniente você deixar o teu armador um pouquinho mais feliz. Então vamos lá.
Então agora, em vista que a gente vai ter a nossa avaliação, né, na semana que vem, então ela vai começar exatamente no horário da aula e ela vai ficar disponível por 24 horas para vocês. O que eu recomendo? Tentem fazer ali no horário da aula, né? Porque é o horário que vocês têm destinado a fazer. Ah, não posso, professor. Beleza, não tem problema. Só que a partir de então eu vou estar disponível para estar auxiliando questão de acesso e tudo mais durante esse período da nossa aula. Depois eu vou responder na medida do possível, mas aí pode demorar um pouco mais. Então o que eu recomendo, tenta acessar ali durante a aula, no horário da aula, né? Que daí qualquer problema com relação, não consegui entrar no AVA, não tô, a prova tá ali, não tá aparecendo as imagens para mim, por exemplo. Então você já me avisa ali, eu vou estar respondendo, né? Vou estar auxiliando vocês na hora. Então, tenta pelo menos avançar nesse sentido, cuidar desses aspectos ali, para a gente conseguir trabalhar de uma maneira adequada. O que mais que eu tenho para falar com relação à prova? Ela vai ser online, né? Acho que deveria essa ter sido a primeira informação, mas a prova vai ser online, então vai ser dentro do sistema de vocês ali, assim como foi no semestre passado. Então, vocês já estão meio acostumados com isso. E como que vai funcionar a prova? Então, eu tenho ali para a disciplina de concreto armado 2, vou ter situações de questões teóricas e questões de cálculo. E como que vai funcionar? Eu quero que vocês fiquem escrevendo lá, transpondo, né, as questões de cálculo, por exemplo, para um texto. Não vai ser necessário. Por quê? Porque eu vou deixar um espacinho livre para vocês anexarem imagem em cada questão. Então vocês vão responder bem bonitinho, pode fazer no caderno, anota tudo bem legal, né? Tem que fazer ali letra bonitinha. Olha a foto. Ah, consegui ler o que está escrito? Beleza, é essa que eu vou mandar. Abri a foto. Opa, não estou vendo nada. Será que é essa foto que eu vou mandar para o professor? Se mandar essa foto para o professor não consegue ler e não vai dar nota. Então cuida com essas questões ali também na hora de enviar nessas informações. Ah, professor, eu não consigo tirar foto. Então escreve lá, vou deixar o espaço também para escrever. Não tem problema, só vai dar muito mais serviço. Ah, professor, posso escrever só a resposta final? Não, porque isso não significa nada, né? Eu quero ver o desenvolvimento ali de como que vocês vão estar fazendo. Beleza, dito isso, então vocês vão ter lá o espacinho, né, para estar colocando as informações que eu vou estar pedindo. Então só tira a foto com cuidadinho lá e manda a resposta em cada questão. Evita, né, tá copiando informações dos outros porque acaba transparecendo e não vai ser tão legal ali daí depois esse tipo de coisa. Então, tenta fazer a prova. Obviamente eu não vou fazer nada difícil, nada impossível, vai estar tudo dentro aqui das coisas que a gente está vendo. Vocês viram que até agora, pelo menos a nossa matéria é bem tranquila, então as informações ali a gente foi vendo aos pouquinhos, quem foi acompanhando a nossa disciplina ao longo do tempo foi vendo que é bem sossegado ali, a gente está trabalhando. Então cuida só com esses detalhezinhos, né? Não caiam em tentação ali de só estar copiando dos outros alunos, porque isso acaba transparecendo e não fica uma situação muito legal. Então tenta fazer também a lista que eu vou estar deixando disponível para vocês aqui na pasta da turma. Então eu já deixei lá, a lista já está lá para vocês, para quem quiser já começar a fazer, né? Vocês podem acessar essa listinha, vocês vão ver que tem alguns exercícios bem parecidos, com algumas coisinhas diferentes, né? Como eu diria, tinha um professor que dizia algumas pimentinhas ali, também para vocês treinarem um pouquinho. E a partir disso, então, vocês já vão estar treinando para a prova, obviamente. A prova vai ser no mesmo nível ali, alguma coisa parecida com relação à própria lista que eu passei para vocês. Então, se vocês fizerem, né, vocês já vão estar treinados e não vão ter surpresas, por exemplo, lá na prova. Então, eu recomendo fortemente que vocês façam para não ter esse tipo de problema. Então agora eu vou fazer uma revisão ali, uma revisão relativamente rápida com vocês. Eu vou tentar repassar a maior quantidade de informações possível, né, que a gente foi vendo ao longo do nosso bimestre. Mas mesmo assim, vou tentar passar ali pelo menos um pouco rápido sobre todos os conteúdos, ou pelo menos até a penúltima aula, né? Porque a penúltima aula estava muito perto, então não tem por que a gente estar revisando, a gente acabou de ver praticamente. Então vamos lá. Então é bem importante a gente revisar inicialmente essa nossa primeira parte da aula, porque a nossa primeira parte não, na verdade a primeira sessão, né, que a gente teve de aula, porque foi a sessão que a gente teve faz mais tempo, então já faz algum certo período aí que a gente viu, né, a gente viu lá no comecinho do nosso bimestre, então pode ser que tenha algumas informações que acabaram sendo um pouco perdidas. Então vamos lá, vamos começar então
com as forças cortantes, né, que vão estar atuando sobre a nossa estrutura. Então, o que a gente lembra lá de força cortante, né? A força cortante ela vai estar relacionada principalmente com a diferença de esforços que vai estar atuando sobre uma determinada seção que a gente vai estar avaliando. Como assim? O que significa isso? Significa que, por exemplo, se eu não tiver duas forças diferentes atuando sobre uma dada seção, isso está mostrando para mim que eu não vou ter esforço cortante. É estritamente necessário, né, que para eu ter aqui a atuação de um tipo de esforço de cisalhamento, que é o sinônimo do nosso esforço cortante, eu preciso então ter uma diferença entre duas cargas que estão sendo aplicadas. Elas necessariamente precisam ter alguma componente, pelo menos ali, que esteja atuando na mesma direção, mas elas precisam ter sentidos opostos. O que significa isso? Por exemplo, uma de baixo para cima e outra de cima para baixo. Então eu preciso dessas caracterizações ali dentro do sistema que eu vou estar avaliando para eu conseguir identificar, né, esses dados de esforço cortante. Então por isso que, por exemplo, aqui na região central dessa viga e da maioria que a gente vai estar avaliando, o esforço cortante é praticamente desprezível. Por quê? Porque eu não tenho ação de duas cargas nessa região central. Eu tenho somente a ação dessa carga aqui no meio, que vai estar fazendo o que para mim? Vai estar fazendo basicamente uma flexão pura simples. Então é diferente a atuação dessa carga, a representação dessa carga aqui no meio e aqui nas laterais próximas dos apoios. Por quê? Porque aqui perto do apoio eu ainda vou ter uma ação, né? Essa carga aqui ainda está fazendo algum tipo de efeito. Só que quando ela está fazendo esse efeito aqui, vamos chamar ela de pelinha, porque é só uma... Estou puxando basicamente essa ação, né? O esforço P que está atuando ali, pro ladinho um pouco. Então o que vai estar acontecendo? Então aqui eu vou ter esse esforço pelinha e eu vou ter também a atuação agora de uma reação de apoio. Isso para os dois lados, né? Então o que eu vou ter nessas condições? Vou ter duas cargas aqui sendo aplicadas na mesma direção, então na direção vertical, só que em sentidos opostos, configurando a situação ideal para o esforço cortante estar acontecendo. Então aqui está a representação ideal, né, do esforço cortante, do como que ele vai estar acontecendo, que vai ser esse esforço de corte, de cisalhamento atuando sobre a nossa estrutura propriamente dita. Então aqui na região central, onde eu vou ter a atuação somente dessa carga pontual, dessa carga concentrada, por exemplo, poderia ser distribuída, mas só uma carga na vertical ali, sem outra carga atuando em direção contrária, eu vou ter um esforço de flexão pura simples. Então o esforço cortante nessa região vai ser muito próximo do zero, então ele vai tender ao zero, pelo menos ali nessa região. E já diferentemente disso, eu vou ter nas regiões de apoio uma situação onde eu vou ter uma flexão não pura, não é mais pura simples. Por quê? Porque eu vou ter agora esforço cortante, algum esforço cortante atuando nessa seção, que vai estar resultando para mim, né, em esforços diferenciais, então que eu vou precisar estar trabalhando. Então, a partir disso, a gente consegue avaliar esses esforços por meio de diagramas. A gente tem que entender, né, que as informações, por exemplo, puras da força que estaria atuando, ou do esforço, por exemplo, cortante que a gente poderia obter, elas não são tão relevantes para a gente. Por quê? Porque, por exemplo, o que significa ali para você? Ah, tem um esforço cortante atuando lá de 50 kN. Tá, mas aonde que ele está atuando? Como que ele está atuando? Como que ele está distribuído ali ao longo da minha viga? Então essas são perguntas, né, que acabam sendo respondidas quando a gente trabalha já com os diagramas. Então os diagramas eles vão acabar fornecendo para a gente algumas condições, né, de avaliação aqui que a gente consegue estar identificando. Então, por exemplo, aqui nessa situação onde eu tenho uma carga distribuída atuando sobre essa viga de exemplo que a gente está observando, o que eu consigo considerar a partir disso? Então, o que eu consigo estar considerando, né, a partir dessa carga distribuída que vai estar atuando? Eu consigo estar identificando, por exemplo, a situação da flexão pura simples aqui na região central. Por quê? Porque aqui no meio eu vou ter um esforço cortante tendendo ao zero. Ele fica zero, né, quando ele está cruzando aqui a linha, né, da viga que está sendo representada. Então ali eu vou ter uma região de momento de esforço cortante praticamente nulo. Diferente do que está acontecendo aqui próximo das regiões de apoio,
quanto mais perto eu estou da região do apoio, maior vai ser essa diferença, né, de cargas que vão estar atuando ali, então maior vai ser o esforço cortante. Então isso é bem visual para a gente e vai estar indicando, por exemplo, aonde que eu preciso estar cuidando mais com relação aos estribos, né, que vão ser os mecanismos responsáveis por estar resistindo a esse esforço cortante. Preciso cuidar, fazer um controle muito mais rigoroso dos estribos na região dos apoios. Então, por exemplo, se eu quiser fazer um detalhamento mais rigoroso ali dos estribos da minha viga, eu posso fazer eles mais aproximados, então com espaçamento menor na região dos apoios e fazer ele um pouquinho mais espaçado ali na região central. Eu posso estar fazendo isso. Eu faço isso sempre? Não, porque geralmente acaba sendo praticamente irrelevante, né? Só vai dar mais serviço ali para a gente estar fazendo. Mas eu poderia sim estar trabalhando dessa forma, fazer como se fosse uma simulação de decalagem nessa aqui com relação ao esforço cortante. Não é nem isso o nome, né, que chama, mas a gente poderia estar fazendo alguma situação parecida. E eu posso também entrar nesse barco, né, já junto com o momento fletor. Então, da mesma maneira que, por exemplo, eu falar que eu tenho um momento fletor de 50 kN vezes metro, isso não significa muito para mim. Mas se eu tiver a disposição dele a partir de um diagrama, eu consigo estar identificando essas informações e, por exemplo, o momento fletor máximo que vai estar atuando nessa seção, aqui no caso em uma viga biapoiada, vai ser exatamente aqui no meio. Então, a partir disso, eu consigo verificar que, por exemplo, eu preciso estar inserindo a maior quantidade de armaduras nessa região central. Então, por exemplo, se eu quiser fazer uma decalagem, eu sei que aqui no meio vai ser onde eu vou precisar estar colocando a maior quantidade de armaduras possível. Então, essa informação ali é bem pertinente, né, quando a gente trabalha com esse tipo de dados. A gente precisa dessa representação gráfica para a gente obter essas informações um pouco mais relevantes, né, de onde que o nosso sistema vai estar sofrendo a maior quantidade de esforços. Então, a partir disso, a gente consegue avaliar os estribos, né, que a gente precisa estar inserindo dentro da nossa estrutura. E para que servem, então, esses estribos? Eles vão ser as nossas partes metálicas ali, que vão ser os principais responsáveis por estar resistindo aos esforços de cisalhamento. Não quer dizer que, por exemplo, o concreto não esteja resistindo ao cisalhamento ali quando eu tenho uma carga aplicada sobre ele, ou mesmo ao esmagamento. Ele realmente está ali atuando de alguma forma. Mas o mecanismo principal, né, que a gente vai estar dimensionando especificamente para isso, vão ser os nossos estribos. Então é bem importante a gente fazer um detalhamento correto para que a gente tenha a maior segurança possível, né? Eu ia falar maior quantidade de segurança, mas segurança não é quantificável, né, se a gente for pensar. Mas a gente faz isso para a gente ter a maior segurança possível com relação à ruptura que pode estar acontecendo nesses nossos elementos. Então isso é bem importante da gente cuidar, porque tudo que a gente faz na disciplina de concreto armado, tanto 1 e 2, né, na verdade é uma disciplina grande só, que a gente acaba dividindo para ficar semestral, né? Mas então tudo que a gente faz aqui dentro é para estar a favor da segurança. Então ali a questão dos estribos, ela também vai estar contribuindo para a segurança, partindo do princípio que a gente vai conseguir manter os níveis de fissuração aceitáveis dentro dos limites que são propostos pela norma, que no caso aqui é a 6118, né, a mesma norma de concreto que vai estar sendo aplicada. Então essas condições que a gente vai verificando ao longo do desenvolvimento que a gente vai propondo para as nossas estruturas tem que estar sendo levado em conta também com relação a esses aspectos. Então aqui está uma representação, né, de como que é um estribo, só relembrando para quem talvez nunca tenha visto, né, nunca tinha visto um estribo, eles vão ser essas armações retangulares ou com algum formato próximo do retangular, ali pode ser quadrado também, que são dispostas ao redor das nossas armaduras de suporte. Então as armaduras longitudinais, que podem ser de tração ou compressão, a gente vai estar contornando, né, esses elementos com os nossos estribos. Então é bem importante que a gente tenha as condições de utilização dos estribos, que são o que? O estribo ele pode ser aberto, mas ele precisa estar fechado. Como assim, professor? Se ele é aberto, ele pode estar aberto, não fechado. Você não se confundiu? Na verdade, não. Por quê? Porque mesmo que o estribo ele não tenha essa parte de cima aqui fechando ele, então vocês estão vendo que os ganchinhos, né, estão fazendo contorno, mas eu não tenho nada fechando aqui em cima. Mas eu vou ter uma armadura suplementar que por algum motivo está ali, por exemplo aqui a gente tem uma viga em T, né, que está sendo posicionada, então essa disposição aqui dessa armadura que está aqui em cima na horizontal está fazendo o fechamento do meu estribo.
Então, embora no elemento estribo aqui eu tenha a ausência dessa configuração superior, eu vou ter armadura suficiente ali em cima. Então, de uma forma ou de outra, eu vou estar suprindo essa necessidade. Mas, de uma maneira geral, o estribo convencional, né, que a gente vai estar utilizando vai ser esse estribo fechado, que tem aqui a característica retangular, pode ser quadrado e tudo mais, que vai estar dispondo, então, dos ramos verticais e dos horizontais ali também, que podem estar auxiliando, né, nessa resistência que a gente vai estar implicando sobre ele, tanto de esforço cortante quanto do momento torsor. E a gente também tem aqui, no momento torsor, a gente vai ver depois, né, como funciona. E a gente também, caso, por exemplo, tenha ali uma quantidade de armadura muito grande, de armadura transversal, de estribos, né, muito grande, em que um estribo só não conseguiria suprir essa necessidade, eu posso estar fazendo composições de estribos, como por exemplo colocar aqui, né, mais de um estribo atuando. Então eu vou colocar aqui um estribo e o outro estribo aqui. Eu estou basicamente dobrando a quantidade, estou dobrando a área de aço, né, que eu vou estar inserindo ali dentro dessa minha estrutura. Então é também uma ação interessante que a gente pode estar avaliando ali para fazer, né, que a gente pode estar utilizando dentro desse contexto. Então, trabalhando exatamente com essa questão de colocação de estribos, a gente pode trabalhar com a questão da fissuração que pode estar acontecendo dentro da nossa estrutura. Então, o que a gente vai estar avaliando dentro disso? Como que a fissuração vai estar acontecendo com relação aos esforços que eu vou estar colocando sobre essa peça, né, que eu vou estar avaliando. Então é bem importante a gente lembrar o que acontece, né, com relação à colocação de cargas que eu vou estar inserindo dentro da minha estrutura. Então a gente basicamente pode verificar o processo de fissuração que vai estar acontecendo dentro de uma viga, por exemplo, que a gente vai estar avaliando. A gente pode estar verificando isso de acordo com uma progressão de aplicação de carga sobre os nossos elementos. Então, por exemplo, quando eu coloco uma carga muito pequena sobre a minha viga, o que vai estar acontecendo? A viga vai continuar resistindo de boa. Se a carga é pequena, ela não está sofrendo nenhum tipo de esforço, nenhum tipo de deformação, nem nada. Agora, se eu avanço, se eu vou aumentando a aplicação dessa carga aos pouquinhos, o que pode estar acontecendo? Se eu avanço com essa colocação de carga aos pouquinhos, pode chegar ali no momento em que ela vai começar a fissurar. Então eu vou ter ali um primeiro estágio de fissuração, né, que vai estar acontecendo para esse meu elemento. E como que vão estar acontecendo essas fissuras inicialmente? Vão ser fissuras inicialmente verticais. Por quê? Porque se eu estou colocando uma carga ali, uma ou duas cargas, mais nessa região central da minha estrutura, a gente lembra o que vai estar acontecendo. Vai estar acontecendo basicamente a nossa flexão pura simples. Então a partir disso eu vou avançando, né, com essas cargas até que a gente vá tendo rupturas um pouquinho diferentes. Como assim diferentes? Praticamente em 45 graus. Por que a gente vai ter essas fissuras em 45 graus? Porque a gente lembra lá da nossa analogia, né, com a treliça de Ritter-Morse, em que a gente vai ter aqui nessas regiões inclinadas, né, a gente vai ter as bielas de compressão ali que vão estar atuando com relação a esses nossos elementos. Então a gente tem essas características que eu já vou retomar daqui a pouquinho com vocês também, que a gente precisa estar lembrando, né, que a gente precisa estar verificando. E dentro disso ainda, dentro dessa questão de fissuração, a gente vai ter ali as três principais situações de colapso, de potencial colapso, com relação à nossa estrutura. Que são o quê? Escoamento da armadura. Então a gente lembra lá que para o aço, a gente vai ter um estágio anterior, na verdade, ao rompimento efetivo, né, desse nosso elemento. Como assim? Por que a gente teria um estágio anterior ao rompimento? A gente não vai só esticar ele lá, exercer uma força ali sobre ele até que ele rompa? Na verdade não. O que a gente vai estar fazendo é aplicar uma carga então sobre esse aço, e a partir do momento em que a gente está superando a tensão limite dele, ele vai começar a esticar. Então a gente está ali, está puxando. De repente o aço começa a ficar maleável. Não é maleável a palavra, mas ele começa a ficar esticável. Então a gente vai aplicar essa força, vai aplicando e de repente ele solta, ele começa a esticar. E a gente, então, a partir desse princípio, atingiu o limite de escoamento do nosso aço. Tá, professor, mas ainda não vai ter aço, ele não vai continuar resistindo? Na verdade, essa resistência dele
até que ele chegue no rompimento, né, depois que a gente vai esticando, ele vai chegar uma hora que vai romper. Só que a partir do momento que ele já chegou nesse escoamento, já não é mais interessante para a gente, ele já não tem mais a resistência, né, para estar aguentando os esforços que a gente vai estar aplicando sobre ele. Então a gente considera que esse limite ali vai ser o limite o limite, né, máximo de escoamento da nossa armadura, porque a partir disso eu já praticamente não tenho mais armadura. Então é um ponto de relevância que a gente precisa estar observando. E aqui, por exemplo, né, nessa região, o que acontece? Se eu tiver o escoamento tanto da parte dos estribos quanto da armadura longitudinal, eu vou estar ocasionando ali um processo de fissuração decorrente a esse escoamento do aço. Posso também ter a segunda condição, que vai ser a condição de esmagamento do nosso concreto. Então, por quaisquer motivos, como por exemplo, dimensionamento inadequado do concreto, fui lá e calculei, fiz um programa de dosagem que acabou sendo ineficiente. Então, por exemplo, ali eu tenho uma resistência abaixo do que é necessária. Pode ser que eu coloquei uma carga superior àquela carga de projeto, né, que eu dimensionei para a minha estrutura. Ou pode ser mesmo que foi algum erro da execução. Então eu fiz o dimensionamento correto, previ todas as cargas bem certinho, só que na hora de confeccionar esse concreto foi dosado errado, então a pessoa foi lá e colocou muita água, por exemplo, para ficar mais molinho para trabalhar, e com isso eu obtive uma resistência inferior. Então, por quaisquer motivos, né, que possam vir a acontecer ali, a gente vai ter a caracterização, por exemplo, desse esforço de esmagamento, que vai se dar pelo quê? Que vai dar essa barriguinha aqui, né, para nossa viga, por exemplo. Então a gente vai estar esmagando ela, e quando a gente esmaga alguma coisa, é só a gente pensar esmagando uma gelatina. O que vai acontecer? Ela vai acabar formando essas barriguinhas ali na lateral. E é basicamente isso que vai estar acontecendo, né, quando a gente tem a situação de fissuração por esmagamento do nosso concreto. A gente vai acabar formando aqui na seção transversal, por exemplo, essas estrias, né, que vão estar relacionadas com o tracionamento que eu vou ter dessa minha estrutura. Então é uma característica ali que também pode estar sendo observada, e do esplacamento, né, que vai estar acontecendo da nossa estrutura também. E aqui também a gente já está observando as bielas de compressão lá, com uma inclinação próxima de 45 graus, que a gente já vai rever. E a gente pode ter também a última situação, que na verdade tem mais, né, mas aqui são as principais, que vai ser a nossa falha na ancoragem. Então, por algum motivo, eu dimensionei inadequadamente, considerei o concreto na situação errada, qualquer coisa nesse sentido, a gente vai ter uma ancoragem realizada de maneira inadequada. Então, com isso, quando eu aplicar, por exemplo, o esforço aqui sobre essa nossa viga, o aço vai acabar soltando ali, vai deslizar, né, diferencialmente com relação ao nosso concreto, e vai estar exercendo então esse processo de fissuração. Ele vai estar puxando ali o nosso concreto, né? Então vai estar formando também alguns outros tipos de fissura que vão estar atuando. Então aqui a gente vai ter, né, a nossa treliça de Ritter-Morte, que é mais interessante aqui. Por quê? Porque quando ela está mostrando para a gente que quando a gente tiver uma carga sendo aplicada sobre essa nossa estrutura, o que vai estar acontecendo então? Ela vai estar formando alguns tipos de esforços que vão estar atuando. E aqui nessa treliça a gente consegue fazer uma analogia bastante eficiente com, por exemplo, uma viga de concreto armado. Por quê? Porque quando eu estou colocando uma carga aqui na direção de cima para baixo, né, qualquer carga uniforme, por exemplo, aplicada aqui, eu vou ter inicialmente então o meu banzo comprimido aqui em cima, então eu vou ter esse esforço de compressão, né, que vai estar atuando, porque vai estar tentando fechar ali a minha viga. Então, semelhante à viga, a treliça também vai estar fazendo a mesma coisa. Vou ter o banzo tracionado, que seria análogo ali à parte inferior da nossa viga, né, onde a gente vai estar inserindo as armaduras longitudinais para estar resistindo a esse esforço. Vou ter também a parte tracionada, que vai estar sendo suprida, por exemplo, ali pelos nossos estribos, essa parte dos montantes ali, que resiste também à compressão, mas a gente tem os dois esforços. E a gente vai ter também as bielas aqui comprimidas, então essas diagonais, né, que vão estar aparecendo aqui, que vão estar sendo solicitadas com relação à compressão, que vai ser responsabilidade então do nosso concreto, do material, né, do concreto propriamente dito, de estar resistindo. Então a gente vai ter essas características um pouquinho diferentes aqui, mas que a analogia consegue estar suprindo bastante para a gente, e é ela que vai estar fornecendo lá para a gente as condições, por exemplo, né, dos arredondamentos e tudo mais que a gente acaba utilizando ao longo dos nossos cálculos que a gente vai fazendo em concreto armado. Boa parte deles acaba partindo daqui.
Então com isso a gente consegue, né, tá verificando ali as condições de utilização que a gente vai ter na nossa armadura. Então aqui, como eu estava falando para vocês, é possível que, por exemplo, né, durante a verificação aqui do meu diagrama, eu consiga encontrar essa situação aqui, ou algo parecido com isso. Aqui são duas cargas concentradas, mas uma situação parecida. E o que isso aqui vai estar dizendo para mim? Vamos analisar aqui esse gráfico de esforço cortante. Que eu tenho um esforço cortante aqui atuando nessa região próxima do apoio, vou ter nessa outra região também próxima do outro apoio, mas aqui no meio eu tenho esforço cortante nulo, ou muito próximo do zero, aqui no caso é nulo, mas alguma coisa próxima do zero. E o que isso aqui vai estar dizendo para mim então, né? O que essa informação traz para mim? Isso está dizendo que eu preciso estar colocando armadura aqui transversal, que seriam os nossos estribos, para estar resistindo, principalmente nessa região aqui e nessa região aqui. Mas nessa parte do meio, eu preciso necessariamente estar colocando armadura transversal? Eu não tenho nem esforço cortante atuando sobre essa região? Na verdade eu preciso de pelo menos ali a armadura mínima, né, tá sendo colocada, que é aquela taxa mínima que a gente já vai revisar como que calcula, mas eu preciso sim estar inserindo, mas não na mesma proporção, né, que eu preciso com relação à parte próxima dos meus apoios. Então eu posso estar fazendo isso, eu posso, por exemplo, aqui estar posicionando, né, estribos exclusivos aqui na região próxima dos apoios, que vai estar resistindo a esse esforço cortante principal que vai estar atuando por ali, e daí na parte central, né, tá colocando uma situação mais amena, então ali só com a armadura mínima, armadura transversal mínima, por exemplo, que vai estar atuando, né, resistindo aos esforços que possam vir a existir. Então eu posso estar trabalhando dessa maneira para tentar otimizar o meu processo. Geralmente isso não acontece, geralmente a gente acaba aplicando, né, a mesma armadura ao longo de toda a sessão, porque a armadura de estribos não é a parte mais onerosa da nossa obra e daria mais serviço ainda ficar detalhando, né, por exemplo, isso, mas a gente pode estar fazendo, ele vai depender do seu critério, vai depender da sua responsabilidade ali como projetista propriamente dito. E dentro dessa conceituação ainda, a gente vai entrar no conceito de estádios, desculpa. Então aqui a gente vai lembrar que existem três estádios principais que a gente vai estar avaliando. Que são o quê? Então a gente vai ter primeiramente o estádio 1. E nesse estádio 1, o que vai estar acontecendo então? Aqui a gente vai ter uma situação onde a gente vai ter uma carga relativamente pequena, né, sendo aplicada sobre a nossa estrutura. O que significa uma carga relativamente pequena? Significa que é uma carga que não é suficiente, por exemplo, para iniciar um processo de fissuração. Então ela ainda está abaixo ali da capacidade de resistência de esforços, né, que eu vou ter dessa minha estrutura. Então essa vai ser a primeira situação, né, que a gente vai estar avaliando dentro desse nosso sistema. E com isso, então, eu consigo identificar o que, né? O que eu posso avaliar partindo dessa carga pequena que eu vou estar inserindo sobre a minha estrutura. O primeiro ponto que eu posso estar avaliando vai ser o que? Vai ser que eu vou ter aqui um esforço aqui nessa região, né? Se a gente tentar delimitar aqui, por exemplo, eu consigo estar observando o esforço de flexão pura simples que vai estar acontecendo. Como assim? Então a gente consegue observar aqui, por exemplo, que nas linhas tracejadas, isso, a gente vai ter aqui o esforço de compressão, né, que vai estar atuando, e na linha cheia a gente vai ter um esforço de tração. Então aqui nessa região central, que vai ser a região de flexão pura, a gente consegue estar delimitando muito bem os esforços que vão estar acontecendo. Então a gente consegue separar bem a compressão da tração que vai estar atuando aqui embaixo. Então aqui nessa região central a gente tem essa caracterização que já vai se modificando um pouco, né, quanto mais próximos dos apoios. Por que ela vai modificando aqui próximo dos apoios? O que acontece de diferente? Aqui a gente já vai ter aquela reação diferencial, né? Então aqui a gente já vai ter a atuação das reações de apoio que vão estar sendo aplicadas sobre a nossa estrutura. Então a gente tem que lembrar dessas características e como eu vou ter uma ação atuando já de maneira diferente, então eu já vou ter um certo cisalhamento atuando na minha estrutura, ele vai modificando já o perfil dessas linhas, né? A gente já consegue identificar que o tracionamento vai acontecendo aqui, inclinado para cima, e a compressão vai virando aqui para baixo. Então isso vai acontecendo pela ação desses outros esforços que vão surgindo na nossa estrutura. Mas nesse primeiro momento é importante a gente lembrar que aqui, né, a gente vai ter então a resistência do concreto sendo superior ainda à tensão que está sendo aplicada dentro da nossa estrutura. Então com isso a gente consegue estar verificando ali
por exemplo, as tensões de cisalhamento, né, que vão estar atuando principalmente na região ali de compressão, então na interface da região de compressão e da região de tração que vai estar atuando sobre a nossa estrutura. Então com isso a gente vai verificar, partindo dessa equaçãozinha aqui, que a gente precisa encontrar o esforço cortante que vai estar atuando na região, a gente precisa encontrar o momento estático, né, da área ali acima de y, então essa área comprimida aqui que está achurada para a gente, é esse momento estático que eu vou estar verificando. Preciso encontrar também a largura aqui da seção, né, que eu vou estar utilizando, que é basicamente a largura da minha viga. É o mesmo BW que a gente utiliza até lá no finalzinho, né, que a gente utiliza o tempo todo ele, vocês foram fazendo ali os exercícios de cálculo, a gente utiliza ele em várias situações. E a gente vai ter também o momento de inércia com relação à linha neutra. Então, basicamente, o momento de inércia, né, de tombamento aqui nessa região que a gente vai estar verificando. Então, são essas as condições que a gente vai estar verificando que a gente vai para que a gente possa encontrar a tensão de cisalhamento. E a gente pode encontrar também a tensão de cisalhamento máxima, que vai ser o quê? Vai servir basicamente para encontrar aqui o esforço cortante, a largura da minha viga e o braço da alavanca que a gente vai chamar de Z. Esse braço da alavanca pode ser obtido partindo aqui do princípio da divisão do momento de inércia pelo momento estático total ali da minha seção, mas existe uma outra forma ainda da gente estar encontrando que eu já vou mostrar para vocês, que a gente considera lá no estágio 3, né, que é quando efetivamente a gente vai estar fazendo o dimensionamento da nossa estrutura. Então, antes de chegar lá, vamos passar pelo estágio 2. Então, no estágio 2, o que vai estar acontecendo com as minhas peças que eu vou estar avaliando? Aqui agora, quando a gente pensar nessa situação, a gente tem que lembrar que eu estou aplicando uma carga um pouquinho maior agora sobre esse meu elemento. Então, enquanto lá no estágio 1 eu tinha uma carga muito pequena sendo aplicada, eu tinha um esforço muito reduzido ali, né, sendo aplicado sobre a minha seção, aqui eu já estou aumentando ele um pouquinho. E ao aumentar esse esforço que eu estou aplicando ali, já vai dar início então ao surgimento de alguns processos de fissuração. Então aqui eu já vou ter uma característica um pouco diferente, porque eu já vou ter fissuras aparecendo. E por que essas fissuras vão estar surgindo aqui nessa minha região? Porque se eu estou colocando um esforço maior sobre a minha estrutura, a parte de cima do concreto, ela ainda está resistindo, o concreto resiste bem à compressão. Então nessa parte de cima o concreto ainda está íntegro. Mas aqui na parte de baixo, se eu coloquei um esforço maior e ele já foi superior à resistência à tração do concreto, que é bem pequenininha, o que vai estar acontecendo? O concreto não consegue mais resistir, então ele vai simplesmente começar a abrir, né? Esse esforço de tração vai acabar puxando e vai formar essas fissuras aqui na vertical, porque o esforço de tração está bem na horizontal. Então a gente viu aqui, né, que o esforço de tração ele vai acontecer nessa região de flexão pura, bem aqui na horizontal. Então isso vai estar esticando, vai estar abrindo ali o nosso concreto, como se estivesse abrindo um pacotão de chips. Então é isso que vai estar acontecendo aqui nessa região. Isso é diferente porque da região central aqui, que a gente vai chamar de estágio 2, então esse processo de fissuração por tracionamento do nosso concreto, por que ele é diferente dessa região aqui dos apoios? Porque aqui, esse esforço ainda que está sendo aplicado, então essas linhas horizontais aqui, elas não estão chegando ainda de uma maneira muito eficiente, elas não estão atingindo ali essa região de uma maneira muito expressiva. Então aqui ainda, nas regiões próximas dos apoios, o meu concreto ainda está resistindo, a resistência à tração dele ainda está sendo suficiente ali para estar resistindo. Então aqui, quando a gente considera o estágio 2, a gente está avaliando que a resistência do concreto à tração ela não existe mais. Então ele continua resistindo ali na parte superior da linha neutra à compressão, ele está firme lá, mas a parte de baixo eu já não tenho mais concreto, ele já fissurou ali. Então é isso que a gente vai estar considerando no estágio 2. Não quer dizer que, por exemplo, quando eu estiver fazendo o dimensionamento, vai aparecer a viga toda trincada. Mas para consideração de cálculo, a gente vai ignorar basicamente que existe ali a resistência à tração do concreto e vai estar dizendo que só a armadura que vai estar resistindo a esse tipo de esforço. E aí então que a gente entra no nosso estágio 3. Então aqui no estágio 3 agora, a gente tem uma progressão, né, do estágio 2. Então enquanto ali no estágio 2 a gente teria só uma fissuração na região central, agora a gente colocou uma carga
muito grande sobre a nossa viga. Então a gente avançou bastante ali com a aplicação de esforços que vai estar atuando sobre a nossa estrutura. Isso vai estar dizendo o que então para mim? Isso vai estar mostrando ali que quando eu tenho esse avanço expressivo de esforços, eu vou estar fissurando toda a minha estrutura. Então a gente vai conseguir observar aqui, por exemplo, na região central, que eu vou só multiplicar nesse processo de fissuração. Então aqui eu já não tinha resistência à tração do concreto, vou continuar não tendo. Só que eu propaguei então esses esforços aqui para as outras regiões. Então eu estou propagando ele aqui para a região, né, que vai ter a atuação do esforço cortante e também da flexão. Então o que vai estar acontecendo, né, nessa situação? A gente vai ter aquela curvatura lá das linhas, né, de influência da recompressão e tração que vão estar atuando. Só que essas linhas elas vão estar curvando agora por ação efetivamente, né, do esforço cortante que vai estar atuando. Então elas eram horizontais, o esforço cortante na vertical, e vai acabar ali fazendo essa deformação, né, vai acabar atravessando elas. Então é isso que vai estar fornecendo, né, essas inclinações aqui do processo de fissuração para a gente. Ele vai estar fornecendo essas características diferentes ali que vão estar aproximando muito mais o nosso concreto da ruptura. Então o estado limite último ali que a gente vai estar verificando, né, que é o nosso VLU, ele vai estar muito próximo, ele vai estar relacionado com o estágio 3, porque ele vai estar muito próximo da ruptura. Ele vai estar no instante, basicamente, no instante literal anterior ao processo de ruína completa da nossa estrutura. Então eu já vou estar considerando ali que, por exemplo, o aço já está no limite de escoamento, o concreto já está no limite de resistência à compressão. Então nessas considerações é que a gente vai estar dimensionando ali as nossas estruturas, principalmente agora que a gente está trabalhando com a armadura, né, transversal que a gente vai estar dimensionando. Então para que a gente possa dimensionar essa nossa armadura transversal, a gente precisa compreender como que vai estar acontecendo então a atuação aqui da tensão de cisalhamento, né, que vai estar atuando sobre a nossa estrutura, tensão de esforço cortante. Então, para encontrar essa tensão de cisalhamento máxima que a gente vai estar verificando ainda no estado limite último, então nesse instante anterior à ruína completa da nossa estrutura, a gente vai estar utilizando essa equaçãozinha aqui. Então, o tal 0D ele vai ser igual ao esforço cortante de cálculo, aqui que eu vou estar verificando, preferencialmente o máximo, e ele vai estar sendo dividido pela largura da nossa viga, que é o BW, e também vai estar sendo dividido pelo braço da alavanca, que é o nosso Z. Tá, professor, mas como que eu vou encontrar esse Z de uma maneira mais fácil, sem precisar ficar encontrando lá momento de inércia e tudo mais? Posso utilizar essa relação aqui, onde eu vou estar considerando a altura útil menos 0,4 vezes o x, que é a diferença da altura ali da seção que eu vou estar avaliando, mas eu também posso estar considerando que vai ser igual a kz vezes a altura útil. Tá, mas o que ajudou agora isso aqui? O que significa esse kz, né? Esse kz, para nossa alegria, a norma consegue dizer que ele vai ser igual a 0,9. Então é uma consideração normativa que a gente pode estar utilizando que facilita muito a nossa vida. Por quê? Porque eu não preciso ficar calculando basicamente esse valor de z, né? É só pegar a altura útil e multiplicar por 90%. Então, partindo desse princípio, a gente consegue converter essa equação nessa outra equação aqui, que vai ser o quê? O esforço cortante que vai estar atuando, dividido pela largura da viga, dividido por 0,9 vezes a altura útil, ou também pode ser empregado dessa forma, em que a gente passou, né, o 0,9 para cima só, vai ser 1,10 vezes o esforço cortante dividido pela largura dividido pela altura útil, que convenhamos, né, é bem mais fácil para a gente estar trabalhando dessa maneira. E com isso então também a gente pode estar utilizando esses mesmos valores que a gente acabou de verificar, a tensão de cisalhamento de cálculo, para estar empregando aqui, multiplicando por 1,10, né, para estar encontrando aquele mesmo esforço de cisalhamento máximo. Então, o que quer dizer isso? Que essa equação aqui é do esforço de cisalhamento, né, que eu vou estar encontrando, e para encontrar o máximo, basicamente eu multiplico por 1,10. Então a gente fez toda essa roda para chegar lá no comecinho de novo. Então, partindo desse princípio, a gente já viu ali como que a gente já reviu, né, na verdade, como que a gente encontra as tensões e cisalhamentos que vão estar atuantes sobre a nossa estrutura. Agora a gente vai ver então a taxa, né, geométrica da armadura que a gente precisa estar inserindo. Então agora a gente vai entrar a revisar especificamente o cálculo, né, o dimensionamento das armaduras que a gente precisa estar utilizando
para estar suprindo as nossas necessidades. E o primeiro passo para a gente estar verificando é encontrar a taxa de armadura, que vai ser o nosso ρSW, lá que a gente lembra, né, que a gente precisa utilizar o tempo todo. E como que eu vou fazer isso? Empregando essa equaçãozinha aqui, onde o ρSW vai ser igual à área da seção transversal dos tribos que eu vou estar utilizando, que é dada em centímetros quadrados por metro, dividida pela largura útil, dividida pela largura da viga, dividido pelo espaçamento que eu vou estar utilizando entre os meus estribos. Tá, professor, mas eu ainda não sei. Calma que a gente já vai estar verificando essa informação. A gente vai transformar, né, esse espaçamento em outro dado. E isso aqui a gente vai estar considerando, então essa taxa geométrica, né, vai ter que ser maior do que 20% da resistência à tração do nosso concreto, que é o FCTM, dividido pela resistência ao escoamento do nosso aço, que é o FYD. Aqui é a resistência ao escoamento do aço já de cálculo, né? Sempre que for o D, né, são as considerações de cálculo, e quando for o K, é a resistência característica. Mas, para nossa alegria, né, quando a gente vai encontrar lá o valor do ρSW, para o ρSW mínimo, que vai ser a taxa de armadura mínima que a gente vai estar utilizando, a gente pode encontrar, partindo dessa tabelinha aqui, os valores que vão ser fornecidos pela norma já para a gente. Então ela já calculou ali, é só a gente estar adotando esses valores. Então, a partir desse princípio, por exemplo, para um concreto de 25 MPa, eu vou lá na norma e olha, opa, o ρSW mínimo vai ser de 0,10, então vai ser esse o valorzinho, né, que eu vou estar utilizando. Mas eu posso estar calculando da mesma maneira, né, só encontrar ali os parâmetros relacionados à resistência à tração do meu concreto e à resistência ao escoamento do cálculo ali do aço que eu vou estar utilizando. Então eu posso estar fazendo essas considerações, né, só levando em conta ali que o espaçamento do aço, da armadura que eu vou estar utilizando, vai ser transferido para 100 e eu não preciso estar utilizando ele mais ali naquela equaçãozinha. E aqui então a gente tem as considerações normativas, né, que a gente precisa estar levando em consideração para estar suprindo as necessidades, né, que vão surgindo ali com relação aos nossos estribos. Então, quando a gente vai fazendo o dimensionamento, a gente vai encontrar valores, mas esses valores eles sempre precisam estar sendo consultados, né, com relação a essas verificações, para a gente ver se está dentro dos critérios. A norma ela não coloca esses critérios aqui em uma tabela bonitinha. Na verdade é um texto meio corrido lá que a gente tem que ficar buscando. Então aqui eu já organizei, né, eu tinha organizado ali para vocês mais ou menos nessa sequência para ficar um pouquinho mais fácil. Então o que a norma vai estar dizendo? Aqui eu só vai estar reiterando, né, que ela precisa ter aquela armadura horizontal na face superior e na face inferior. Então a gente precisa ter a armadura de estribo completa, fechando o ciclo completo, como eu estava comentando com vocês lá no comecinho. E a gente precisa atender então aos critérios de dimensionamento mínimo, como por exemplo, a gente precisa utilizar pelo menos uma barra de 5 mm quando a gente estiver trabalhando aqui com o estribo convencional. Então essa vai ser o diâmetro mínimo de aço que a gente pode estar utilizando. A norma fala que a gente pode utilizar ainda 4,2 se a gente estiver utilizando telas soldadas ali, né, em composição com o nosso estribo, mas é uma situação diferente. Geralmente a gente vai estar utilizando pelo menos um FI de 5. Ah, professor, mas existe lá na obra, eles colocam, né, de 4,2 ali as barrinhas lisas, mas normativamente, né, isso não é um procedimento correto. Caso venha acontecer algum tipo de problema, você não vai estar respaldado pela norma. Então sempre busca, né, evita utilizar 4,2. Eu sei que a armadura ali vai ser, tem uma taxa de armadura pequena, então espaça mais a armadura de 5 mm, mas usa de 5, né, para você estar respaldado pela norma, pelo menos caso venha acontecer, Deus o livre, né, venha acontecer algum tipo de problema. Tem uma outra limitação também que vai ser uma limitação máxima, que vai estar dizendo aqui que o diâmetro máximo da barra tem que ser inferior ou igual à largura da minha viga dividida por 10. Então, por exemplo, se eu tenho lá uma largura de 20 centímetros, eu posso usar só barras para fazer estribos de até 2 centímetros. Poxa, professor, mas 2 centímetros é bastante, né? 20 milímetros. Realmente, você provavelmente nunca vai ver uma armadura de estribos ali com 20 milímetros sendo colocada. Por quê? Porque antes de utilizar uma armadura de 20 milímetros, a gente vai tentar reduzir o espaçamento, vai tentar fazer uma composição de estribos aí para aumentar essa seção. Porque imagina você ficar dobrando, né, um monte de estribos ali com uma armadura de 20 milímetros.
é praticamente inviável, ninguém vai ficar fazendo essa loucura ali. Então a gente tem outros artifícios, né, que a gente pode estar utilizando para fazer essa composição. Mas você pode, a norma permite que você utilize ali, só vai depender se construtivamente você vai conseguir fazer. E também, se a gente for utilizar uma barra lisa, a norma vai dizer que tem que ser inferior a 12 milímetros. Então, só uma outra consideraçãozinha ali também. E aqui, então, a gente vai entrar, né, nos nossos espaçamentos máximos. Então, são verificações que a gente precisa estar fazendo com relação ao dimensionamento que a gente vai estar realizando dos nossos estribos para estar fazendo, então, as considerações corretas. E como que vão funcionar esses espaçamentos máximos? O que eu preciso estar utilizando, né, para fazer essa verificação? Então, o primeiro ponto que vai estar sendo considerado para estar fazendo essa análise vai ser que a gente vai ter que analisar o VRD2 com relação ao esforço cortante de cálculo que vai estar atuando sobre a nossa estrutura. Então, como assim? O que é, né, esse VRD2? A VRD2 vai ser a força cortante que que as diagonais comprimidas do nosso concreto vão conseguir estar resistindo. Então é uma propriedade ali relativa ao concreto que a gente vai estar utilizando. Como que a gente encontra esse VRD2? Partindo dessa equação aqui. E a partir dessa equação, na verdade, a gente já consegue estar reafirmando, né, essa informação que eu estou falando para vocês, que esses dados aqui são relativos ao concreto que a gente vai estar utilizando. Então, como assim, professor? O que você quer dizer com isso? Então, vamos analisar, né, quais são os dados que eu estou empregando aqui para estar encontrando o meu VRD2. Estou utilizando o αβ2, que é encontrado dessa maneira por essa equação, quando eu estou aplicando 1 menos o FCK do concreto dividido por 250. Aproveitando já para lembrar, né, que aqui no αβ2 a gente entra com o FCK em MPa. Então, é uma informação importante aqui que a gente está utilizando. O que mais que a gente vai empregar, né, no VRD2? A gente vai estar utilizando também aqui o FCD, que é o que? A resistência de cálculo ali do meu concreto. Então, enquanto o FCK é a resistência característica, o VRD2 é a resistência de cálculo. Então, para encontrar o valor aqui de FCD, vai ser essa equaçãozinha. FCD vai ser igual ao FCK do meu concreto dividido pelo gama aqui do concreto, né, o nosso coeficiente de ponderação. Opa. Não é 4. Vai ser aqui o nosso gama C, gama do concreto. Então a gente vai ter que o FCD vai ser igual ao FCK do concreto dividido por 1,4, já que o nosso gama do concreto vai ser sempre igual a 1,4. Mas é importante lembrar, né, que o FCK do concreto nessa situação, a gente vai estar utilizando aqui dentro dessa equação em kN por centímetro quadrado. Então cuidado com essas informações que a gente vai estar inserindo aqui dentro das nossas conversões. Então aqui mais uma vez, né, a gente está usando um dado do concreto. E agora a gente vai usar o BW, que é a largura da nossa viga, e a altura útil da nossa viga também. Então vocês vejam que as informações que a gente inseriu só são relativas ao concreto. Então por isso que o VRD2 está relacionado com as diagonais comprimidas, com a resistência das diagonais comprimidas do concreto. Então, por espaçamento máximo, a gente vai pegar esse valor do VRD2, multiplicá-lo por 0,67 e está verificando. Esse valor já multiplicado é maior ou menor que o esforço cortante da seção, o esforço cortante de cálculo, que já é multiplicado por 1,4, que vai estar atuante sobre a minha seção. Então, se ele for maior, eu vou utilizar essa equaçãozinha. Todo o espaçamento tem que ser maior do que 7, então não posso usar espaçamento de estribos inferior a 7 centímetros. E eu vou estar considerando, então, nesse caso, 0,3 vezes a altura útil como espaçamento máximo. Então, por exemplo, se a altura útil deu lá 10 centímetros, só para facilitar a minha vida. Então, tá, a altura útil deu 20 centímetros. O que eu vou estar considerando aqui como espaçamento máximo? Então, eu vou estar considerando ali, por exemplo, esse exemplo não vai dar certo porque vai dar 6 centímetros, mas então deu 40 centímetros lá. O que eu vou estar considerando como espaçamento máximo? 12 centímetros. Então essa vai ser a consideração que eu vou estar fazendo. Se deu, por exemplo, aqui esse 0,3 vezes a altura útil, deu 22. O que eu vou considerar?
Vou considerar 20 porque é o limite superior ali que eu vou estar observando. Agora, se o esforço cortante for inferior à altura a 0,67 vezes o VRD2, vou encontrar aqui o espaçamento máximo como 0,6 vezes a minha altura útil. Então aqui eu já vou ter uma característica um pouco diferente. Se eu tiver uma altura útil de 40 centímetros, por exemplo, eu vou estar usando aqui um espaçamento máximo de 24 centímetros. Então eu vou estar fazendo essa verificação. Tem que ser maior do que 7 e inferior a 30 centímetros agora nesse caso. Então se eu encontrar, por exemplo, 32, tenho que estar considerando o 30 como espaçamento máximo. Então são essas as relações, né, que a gente vai estar fazendo para estar verificando o espaçamento máximo que pode estar sendo utilizado dentro da nossa estrutura. E eu tenho também o espaçamento transversal máximo que eu posso estar utilizando. O que vai estar medindo, né? O que dimensiona esse espaçamento transversal máximo? Ele vai estar relacionado com essa distância aqui. Opa, cadê? Aqui. Com essa distância aqui, que é basicamente o quê? O espaçamento, né, que eu vou ter entre os ramos dos meus estribos, entre os ramos do meu estribo. Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma viga de, sei lá, 40 centímetros de largura. Então aqui o total, né, dela aqui vai ser de 40 centímetros de largura. E eu encontro um espaçamento transversal máximo de, sei lá, 25 centímetros. Isso quer dizer o que para mim? Que se eu for colocar o estribo dentro dessa viga aqui de 40 centímetros de largura, ele vai ficar bem aqui no meinho, né? Porque eu tenho que respeitar o espaçamento transversal máximo. Então ele vai ficar encolhidinho aqui no meio. Então eu posso fazer esse tipo de característica? Na verdade não, né? Porque a armadura longitudinal ela vai estar posicionada aqui nas extremidades para eu ter as condições sendo atendidas. Então o estribo não vai estar mais envolvendo essa armadura. Mas então o que eu vou fazer nessa situação? Eu vou adicionar mais de um estribo. Então, por exemplo, aqui, nessa viga bem largona que eu vou estar utilizando, que tem 40 centímetros, eu vou ter aqui a armadura longitudinal, né, posicionada, bem bonitinha. E o que eu vou fazer então? Se o espaçamento transversal máximo é 25, eu vou estar posicionando um estribo aqui inicialmente, então até o meio. Então aqui eu vou ter, né, por exemplo, 20 centímetros no máximo. E aqui eu vou estar posicionando outro estribo. Então com isso, né, eu vou estar duplicando a quantidade de armadura que eu vou estar colocando ali, mas eu vou estar respeitando as condições de espaçamento. Por quê? Do espaçamento transversal, porque cada espaçamento aqui agora vai ter 20 centímetros, por exemplo. Então vai ser menor, né, do que o 25 que eu preciso ali de estar obedecendo como limite. Tá, mas eu não vou estar colocando muito mais estribo, muito mais área de aço ali. Mas aí você pode estar, por exemplo, aumentando o espaçamento longitudinal, né? Esse espaçamento aqui até o limite, por exemplo, até o máximo. Então a gente pode ir fazendo essas compensações ali quando a gente pensa nesses limites, né, que a norma vai impondo para a gente. Mas vamos lá então, como que a gente vai calcular, né, esse espaçamento transversal máximo? Utilizando novamente o nosso VRD2, só que agora a gente vai estar multiplicando ele por 0,2, então 20% só do valor. E se ele for maior do que o esforço cortante, a gente vai estar utilizando como espaçamento transversal máximo a nossa altura útil, desde que ela seja inferior a 80 centímetros. Agora, se ele for menor do que o esforço cortante, a gente vai estar encontrando o espaçamento transversal máximo como 0,6 vezes a altura útil, desde que seja inferior a 35 centímetros. Então a gente vai respeitar, né, essas condições ali de verificação para o nosso sisteminha. Então agora a gente vai entrar aqui, eu vou mostrar, né, um exemplo de cálculo propriamente dito para vocês, junto com a revisãozinha já. É o mesmo exemplo de cálculo que a gente já fez, só vou retomando os conceitos para ficar um pouquinho mais rápido, não adianta fazer outro exercício aqui, mas só para a gente ir retomando então as informações que a gente tem lá com relação à armadura transversal que a gente vai estar adicionando sobre o nosso sistema. E aqui então eu vou revisando já partindo desse princípio, já revisando as fórmulas e tudo mais. Então, nesse contexto, a gente vai estar fazendo o dimensionamento aqui dos nossos estribos. E como que a gente vai estar fazendo isso? Qual que é o primeiro? O passo zero, na verdade, não é nem o primeiro passo, né, para a gente estar fazendo essa verificação.
Então aqui que eu estou vendo são as informações da minha viga. Então a largura do elemento que eu vou estar analisando. Eu tenho também a altura útil ali, que já vai ser uma informação bem relevante. Vou ter o FCK, que é a resistência do nosso concreto, que é uma informação bacana ali para a gente estar utilizando. E vou ter também a resistência, né, ao escoamento do meu aço, está indicando que não é 50, então com isso eu já consigo a resistência ao escoamento, que vai ser de 500 MPa. Beleza, obtive já essas informações e tenho as dimensões ali do meu elemento também. E eu tenho também as informações do comprimento longitudinal e tenho também a informação ali da carga, né, distribuída que vai estar atuando sobre essa seção. Então essas informações são bem bacanas para a gente, por quê? Porque elas vão estar dispondo para a gente ali os dados necessários, né, para que eu esteja calculando o esforço cortante máximo que vai estar atuando sobre a minha seção. Então, nesse caso em que não foi fornecido o diagrama de esforço cortante, eu preciso encontrar uma forma de estar calculando esse valor. E como que é essa forma, né, para a gente estar encontrando, eu poderia lá fazer toda aquela diagramação que vocês aprendem lá em resistência dos materiais. Eu não sei exatamente se essa matéria se chama aqui, dessa forma, né, aqui na Unopar, mas é aquela matéria que vocês veem lá, esse monte de cálculo de reação de apoio e tudo mais. Para arquitetura, né, eu acho que é resistência dos materiais. Mas então, lá, vocês podem fazer toda aquela diagramação, ou a gente pode utilizar um atalho aqui nessa característica, porque a gente já sabe que aqui é uma viga biapoiada e o esforço cortante máximo vai estar nas regiões de apoio, então a gente já sabe disso, né? Pela experiência a gente já consegue observar isso. E então, partindo desse princípio, a gente consegue encontrar o esforço cortante máximo partindo dessa equaçãozinha aqui, em que a gente vai estar multiplicando o carregamento vezes o comprimento total aqui da nossa viguinha, né? E dividindo ele por 2. Por que eu divido por 2? Porque eu vou estar considerando basicamente, né, o esforço atuante aqui em cada um dos apoios. Vocês lembram lá que nessa situação a gente vai ter um gráfico semelhante a esse. Então o esforço cortante, né, basicamente ele está sendo fracionado ali nos dois apoios. Por isso que a gente divide ele sempre por 2 aqui nessa situação. E agora então o nosso primeiro passo, né, para a gente estar verificando, que vai ser verificar na verdade o concreto com relação ao esmagamento. E como que a gente vai fazer isso? Inicialmente, então, a gente vai acabar calculando a tensão desses elementos de cálculo ali do nosso concreto, que vai ser dada por aquela equaçãozinha em que a gente vai estar aplicando o esforço cortante de cálculo, dividido pela largura da nossa viga e dividido também pela sua altura útil. Então, com isso, né, a gente vai obter o quê? Que o esforço cortante de cálculo vai ser igual ao esforço cortante que eu obtive aqui, 150 kN, multiplicado por 1,4. Então, para a gente encontrar o esforço cortante de cálculo, a gente vai pegar o esforço cortante lá que a gente obteve do gráfico e multiplicar pelo coeficiente de ponderação do concreto aqui novamente. Vocês lembram, né, que quando a gente está fazendo as verificações, as cargas ou os esforços a gente amplia, então a gente multiplica por 1,4 e as resistências a gente divide por 1,4. É um jogo ali meio que injusto, né? A gente acaba usando o coeficiente de segurança duas vezes, ou até mais, na verdade, mas é dessa forma que a gente faz o cálculo de concreto armado. Então a gente vai utilizar aqui também largura de 30 centímetros, a altura útil de 46 centímetros, que foi fornecido para a gente. Então a gente vai acabar encontrando aqui uma tensão desses elementos de cálculo de 0,152 kN por centímetro quadrado. Beleza, e agora o que eu faço? Eu encontro o tal WD2, que é dado por essa equaçãozinha aqui. Então 0,27 vezes o αV2 vezes a resistência de cálculo do meu concreto. Então, com essas informações, a gente já pode estar inserindo aqui, fazendo o cálculo tudo certinho. O αV2 é a mesma verificação, então essa mesma equação. O FCD, a mesma equaçãozinha que eu mostrei para vocês alguns slides atrás. Então, com isso, a gente obtém aqui 0,434 kN por centímetro quadrado. Mas vocês lembram, né, que essa informação nem sempre a gente precisa estar calculando. Como a gente tem só dados relacionados ao concreto, eu posso também estar tabelando já esses valores. Então aqui, de acordo com a resistência característica do meu concreto, então por exemplo, se ele tem 25, 30 MPa, eu já consigo estar encontrando esses valores. Então aqui, né, no nosso exemplo, que é um concreto de 25 MPa,
eu já vou encontrar aqui na tabela um tal WD2 igual a 0,434. Então eu já consigo estar buscando essa informação aqui nessa tabelinha, desde que seja inferior a 50 MPa. Então com isso a gente pode ou fazer o cálculo ou verificar na tabela, tanto faz ali o valor, né, a forma com que você vai estar encontrando o tal WD2, mas a gente vai comparar ele então aqui com o nosso valor do tal WD, e no caso ele o tal WD2 é maior, então isso está dizendo para a gente que não vai ter esmagamento do concreto, vai estar dizendo que as bielas ali de resistência à compressão do concreto vão estar resistindo ok a esse esforço que vai estar atuando sobre ele. Ah, professor, mas e se fosse maior, por exemplo, se o tal WD fosse maior do que o tal WD2, eu preciso aceitar que vai acontecer esmagamento? Aí você vai ter que modificar as configurações de projeto ali, por exemplo. Como que eu posso fazer isso? Como que eu poderia, né, diminuir o valor aqui do tal WD2? Eu posso pegar aqui, por exemplo, né, vamos verificar na equação. Deixa eu limpar aqui. Como que eu posso diminuir o valor do tal WD aqui que eu vou estar utilizando? Então vamos verificar. O esforço cortante, eu posso diminuir? Aqui a gente vai assumir que não, a gente vai assumir que a força, né, já foi dimensionada ali de acordo com as necessidades de projeto que eu vou ter, então eu não posso estar modificando o meu esforço cortante. Mas se, por exemplo, a largura da minha viga ou a altura útil? Essas informações eu consigo trabalhar, né, se a gente for ver. Essas informações, esses dados eu consigo estar trabalhando. Mas o que eu vou fazer? Eu vou diminuir ou vou aumentar? Então vamos analisar aqui. Se eu diminuir esse valor aqui, então se eu reduzir ele, o que vai estar acontecendo? Eu vou estar dividindo o mesmo valor por uma coisa um pouco menor. Então isso vai estar aumentando ainda mais, né, o meu tal WD. Mas e se eu aumentar então a largura da minha viga, o que vai estar acontecendo? Eu vou estar dividindo esse mesmo valor por uma coisa um pouco maior. Então se eu estou dividindo o mesmo valor por algo um pouco maior, eu estou encontrando um valor menor. Então se eu quiser diminuir o valor aqui da tensão convencional de cisalhamento que vai estar atuando, eu posso aumentar tanto a altura útil, a largura, quanto a altura útil. Posso aumentar ou um ou outro, ou posso aumentar os dois também. Tanto faz ali a condição, né, que eu vou estar avaliando. Mas eu posso trabalhar dessa maneira modificando o dimensionamento ali da minha estrutura. Então a gente faz lá o pré-dimensionamento, né, dos nossos elementos, mas aqui eu posso precisar estar modificando ainda essas condições. Então beleza. Então agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai calcular efetivamente a armadura ali transversal que a gente precisa estar utilizando. E como que a gente vai estar fazendo isso então? A gente vai partir do princípio aqui de que a gente vai utilizar essa equaçãozinha aqui. Então a gente vai ter a armadura transversal vai ser igual a taxa da armadura multiplicada pela largura da nossa viga, que aqui no caso é de 30 centímetros. Tá, mas eu não tenho ainda essa taxa da armadura aqui transversal, né, para a gente estar utilizando. Como que eu vou encontrar ela? Partindo dessa equaçãozinha aqui, onde a gente vai ter que a taxa da armadura é igual a 100 que multiplica a tensão de cisalhamento que a gente acabou de calcular, a tensão de cálculo ali, né, que vai estar sendo subtraída da tensão convencional de cisalhamento com relação aos mecanismos complementares, que vai estar sendo dividido por 39,15. Tá, professor, mas o que é essa tensão convencional de cisalhamento referente aos mecanismos complementares? Essa tensão vai ser dada por essa equaçãozinha aqui, que vai ser 0,009 que multiplica o FCK elevado a 2/3, lembrando que aqui o FCK entra em MPa. Cuidem desses detalhes, né? Anotem essas informaçõezinhas ali no resuminho de vocês. Então a gente vai ter, né, esses dados aqui, essa equação, né, para a gente estar utilizando. Então a gente vai encontrar lá, aqui, nesse caso, para um FCK de 25 MPa, 0,077 kN por centímetro quadrado. Professor, estou olhando aqui, né, para encontrar essa tensão de cisalhamento dos mecanismos complementares, eu também só estou utilizando o FCK. Eu não poderia, por exemplo, fazer uma tabelinha com esses valores para estar utilizando depois na minha vida prática? Poderia, inclusive recomendo, né? Existe ali essa tabelinha que vocês podem estar formando. Então vocês vão ali calculam para 25 MPa, para 30, para 35, para 40, 45, até 50, não passa dos 50, a norma não deixa. Daí o cálculo já fica um pouco diferente, né? Acima de 50 MPa você já tem um concreto de alta resistência.
Então já muda um pouco as considerações, mas você pode sim, para um concreto convencional, estar utilizando esses valores. Então com isso a gente já consegue estar aplicando esses dados aqui dentro da nossa equaçãozinha, né? Então a gente tem aqui o tal WD menos o tal C0, dividido por 39,15, multiplicado pelo BW, e a gente encontra uma seção aqui de aço transversal necessária de 5,75 centímetros quadrados por metro. Então essa vai ser a área necessária, a área de aço, né, necessária para estar resistindo ao esforço de cisalhamento que vai estar atuante sobre essa região. Finalizou por aí? É só utilizar isso aí? Não, a gente precisa fazer outras verificações ainda. A primeira delas vai ser a verificação, a comparação, né, desse valor com relação à nossa armadura mínima. Como que eu calculo essa minha armadura mínima, né? Então, para encontrar esse valor de armadura mínima, a gente vai multiplicar a taxa de armadura mínima, que vocês lembram que a gente obtém lá naquela tabelinha, né, naquela primeira tabelinha que eu estava mostrando para vocês, que vai estar relacionando o FCK do concreto, que nesse caso é 25, e a gente tem aqui uma taxa de armadura mínima igual a 0,10. Então eu vou multiplicar 0,10 pela largura da minha viga e vou encontrar uma área, né, de aço de armadura mínima para seção transversal igual a 3 centímetros quadrados por metro. Então beleza, o que eu faço com essa informação agora? Agora eu vou comparar com a área de aço que eu tinha encontrado de cálculo com relação à área mínima que eu vou estar utilizando. Então aqui, como a área, né, que a gente encontrou é maior do que a área mínima, esqueci sem querer, né? Então como essa área é superior à área mínima que eu encontrei, eu vou estar utilizando ela para finalidade de cálculo. Mas e se, por exemplo, eu tivesse encontrado aqui um valor de 2,75 e não 5,75, o que eu faria? Eu estaria utilizando então a armadura mínima, porque todo valor que eu for considerar tem que ser maior do que ela. Ela é literalmente a mínima ali que a gente vai estar utilizando, né, para estar fazendo esse nosso cálculo. Então fiquem atentos com relação a isso, né? Toma cuidado, se o valor é mínimo, ele é literalmente o mínimo que a gente pode estar empregando. Então agora a gente vai definir a quantidade de barras, né, que a gente vai estar utilizando e também vai estar definindo o espaçamento entre essas barras. E como que a gente vai fazer isso então? A gente tem, nesse ponto, né, a gente tem duas maneiras para estar fazendo. A gente pode estar pegando a área da armadura que a gente calculou aqui, que é 5,75, e está dividindo por 2 para encontrar a área que eu preciso aqui por cada lado do meu estribo. Então seria como se eu estivesse dividindo aqui o meu estribo em 2, né? Então eu teria que estou fazendo a verificação individual só desse lado e vou estar espelhando depois para o outro. Ou eu posso estar encontrando aqui a área relativa à seção transversal aqui das barras que eu vou estar tentando utilizar, que nesse caso eu já estou colocando a de 6,3. E nesse caso, então, aqui, se eu já dividir, eu vou estar utilizando o valor normal. Ou se eu estivesse utilizando o 5,75 aqui em cima, eu multiplicaria esse meu valor aqui por 2. Qualquer uma das situações que eu fizer vai estar funcionando. Se eu utilizar esse aqui, o valor cheio, eu multiplico por 2. Ou se eu dividir por 2 aqui em cima, eu utilizo o normal. Posso usar qualquer uma das verificações, mas nunca as duas. Então, ou uma ou outra. Toma cuidado, usa ali a que você se sente mais confortável fazendo. Ao longo das aulas, né, eu fiz as duas representações ali, eu fiz os dois tipos de cálculo para mostrar para vocês. Aí vocês vão estar escolhendo o que melhor se adequa para o seu modelo de cálculo. Mas então o que a gente vai fazer a partir disso? A gente vai pegar esse valor aqui, ou esse aqui, e vai estar dividindo, né, pelo valor aqui que a gente vai estar encontrando, dividido, multiplicado ou não por 2. E com isso, então, nesse caso aqui, a gente está pegando 2,88, dividindo pela área da seção transversal ali do diâmetro que eu vou estar utilizando, que é de 6,3, e vou encontrar que eu preciso de 9,3 barras para cada lado aqui, né? Então, eu vou estar, na verdade, utilizando 9,23 estribos. E o que eu faço com essa informação? Eu vou pegar e vou encontrar o espaçamento dessa maneira. Então eu vou falar que o espaçamento vai ser igual a 100 centímetros, então 1 metro ali que a gente vai estar utilizando, dividido por essa quantidade de estribos que eu vou estar utilizando. E com isso, então, eu consigo encontrar um espaçamento de 10,83 centímetros,
entre cada estribo que eu vou estar utilizando. Tá, professor, mas então eu vou usar 10,83 ali, vou ficar medindo 83 milímetros lá na obra, vou pegar um paquímetro, né, ficar medindo ali para estar utilizando? Não é isso que vai estar acontecendo. Ah, então arredondo para 11 ali, porque o 83 está mais perto, né, para cima do que para baixo. Na verdade, não também. A gente sempre vai arredondar para baixo aqui nessa situação, porque a gente sempre precisa estar a favor da segurança. Como eu estava falando para vocês, concreto armado está sempre relacionado, né, com essa questão de segurança que a gente precisa estar fornecendo para a nossa edificação. E aqui não seria diferente, a gente vai considerar essa mesma situação, então a gente vai diminuir para baixo, porque ao diminuir para baixo, o que vai estar acontecendo? Eu vou estar utilizando mais aço do que realmente eu preciso. Eu preciso de uma barrinha a cada 10, quase 11, a 10,83, quase 11. Mas eu estou utilizando a cada 10, então proporcionalmente eu vou ter mais aço ali a cada metro que eu for estar utilizando. Então nessa situação, nessa verificação que a gente vai estar fazendo, vai estar dizendo que eu estou a favor da segurança, então eu posso estar utilizando essa conceituação também. E agora, finalizou então? Ainda não, porque a gente precisa verificar as condições de espaçamento máximo da nossa estrutura. Então, como que a gente vai estar fazendo essa nossa verificação? A gente vai estar encontrando, então, a partir daquelas equaçõezinhas lá do VRD2. Então, a gente vai fazer isso, né, fazer essa verificação, inicialmente encontrando o valor de VRD2, que vai ser como? A gente vai aplicar, então, nessa equaçãozinha do 0,27, do 0,27 aqui, do 0,27 que multiplica o αβ2 vezes o FCD, vezes a largura, vezes a altura útil da nossa viga. Então, para encontrar esse valor, vou aplicar lá na equaçãozinha, né, do αβ2, que é 1 menos o FCK sobre 250. Vou estar multiplicando também pelo FCK dividido por 1,4. Aqui já coloquei em kN, né, por centímetro quadrado. E aqui em MPa. E estou multiplicando aqui pela largura e altura útil da minha viga. E vou encontrar um valor de 598,82 kN. E agora, o que eu faço? Agora eu calculo também o esforço cortante de cálculo, né, que vai estar atuando nessa seção. Então eu tenho lá o esforço cortante de 150 kN, que eu verifiquei lá por aquela equaçãozinha, ou poderia ter encontrado ele partindo de um diagrama. Então, se eu tiver o diagrama de esforço cortante, eu vou pegar o valor máximo que eu vou ter lá, e é esse o valor que eu vou estar considerando, e vou estar multiplicando ele aqui por 1,4 agora, e vou estar encontrando então 210 kN. Então beleza, agora eu já estou pronto para fazer a comparação. Na verdade ainda não, né? Eu preciso ainda estar multiplicando o valor do VRD2 por 0,67. Então eu vou pegar o valor aqui, 598 vezes 0,67. Deixa eu até... eu não coloquei aqui no slide. Então, 598,82 vezes 0,67, 401,21. Então aqui a gente vai ter, né, 401,21 kN. Ah, na verdade está aqui embaixo, né? Então eu vou ter que o esforço cortante aqui relativo à ruína das bielas de compressão do meu concreto, mesmo multiplicado por 0,67, é superior ao esforço cortante de cálculo. Então a gente vai verificar que a gente está nessa primeira condição aqui, onde a gente vai ter, né, a gente vai precisar verificar o espaçamento máximo, multiplicando por 0,6 a altura útil da nossa viga. Fazendo essa multiplicaçãozinha aqui, a gente vai encontrar 27,6 centímetros, que a gente vai encontrar também que é inferior aos 30 centímetros de limite e superior aos meus 7 centímetros de espaçamento mínimo, então está tudo certo. Então, dentro dessas condições, né, a gente vai estar atendendo aos critérios, uma vez que a gente está utilizando um espaçamento aqui que a gente acabou de verificar de 10 centímetros. Ele é superior aos meus 7 centímetros e inferior ao 27,6, então está tudo certo para eu estar utilizando, tá ok, né, para eu estar empregando essa situação. E a gente tem também agora o espaçamento transversal máximo, né, que a gente precisa estar verificando, que é um pouco mais simples, já que a gente já verificou o espaçamento ali
com relação ao espaçamento longitudinal, né? Então a gente já encontrou o VRD2. Então aqui a gente vai pegar esse valor do VRD2 e multiplicar por 0,20 e vai estar verificando se é maior ou menor do que o esforço cortante de cálculo. Então, multiplicando, a gente vai encontrar 119,74 e vai encontrar que esse valor é inferior ao esforço cortante de cálculo. Então, a gente vai estar nessa segunda situaçãozinha aqui. Então, a gente vai estar multiplicando para encontrar o espaçamento transversal máximo, ou vai multiplicar a altura útil por 0,6. E a gente vai encontrar, então, 27,6 centímetros, que é inferior aos meus 35 centímetros, então está tudo certo. Mas o que eu vou fazer agora com essa informação, né? O que eu vou estar verificando? Eu vou lá e vou verificar, então, por exemplo, a minha viga aqui, né, nesse exercício, ela tem 30 centímetros de largura, que é o nosso BW. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu vou descontar aqui, então, o meu cobrimento. Vamos ver o que eu tenho de cobrimento, né? Cobrimento mínimo lá, vamos verificar que vai ser de 2,5. Então, eu vou colocar aqui um cobrimento mínimo, né? Estou numa situação mais branda. Então, eu tenho aqui 2,5, 2,5. Sobra o que para mim, né, descontando esses 2,5 centímetros de cada lado? Vai sobrar 25 centímetros. Então, se eu tenho só 25 centímetros ali interno, né, para estar colocando o estribo, isso quer dizer que ele vai ser menor do que 27,6. Então, está tudo certo também. O espaçamento transversal está dentro do limite máximo ali que foi proposto, né, de acordo com a verificação de cálculo que a gente já realizou. Então, está tudo certo, posso estar utilizando dessa maneira a disposição que a gente tem aqui com relação a esses nossos elementos. Então, aqui, né, como eu estava comentando com vocês, a gente vai ter ali, por exemplo, situações onde a gente pode estar necessitando, né, de mais de um estribo em uma mesma seção. Então, a gente pode estar fazendo composições de estribos, principalmente se a gente tiver uma situação onde a gente precisa, por exemplo, estar ampliando ali, né, na verdade, estar adequando o nosso estribo ao espaçamento transversal máximo. Então a gente pode estar optando por fazer essas considerações, a gente tem, né, alguns artifícios ali que a gente pode estar utilizando, como por exemplo, inserir mais de um estribo, né? Então a gente colocaria 2 estribos aqui, por exemplo, para estar conferindo ali uma área maior, mas uma distância transversal menor também. E aí a gente poderia estar aumentando o espaçamento, por exemplo, entre esses nossos elementos. É um artifício também que pode ser utilizado e é bastante válido nessa consideração que a gente pode estar fazendo desse jeito. Então aqui são aquelas informações como, por exemplo, a relação de ancoragem que a gente vai ter nos estribos. Então aqui nos estribos a gente tem que atender a essas condições aqui, por exemplo, onde a gente vai ter que a distância aqui depois da curvatura do estribo, se a gente estiver trabalhando com um semicírculo, então essa transferência 180 graus, tem que ser maior aqui do que 5 centímetros ou maior do que 5 vezes o diâmetro do estribo que eu vou estar utilizando. Se for fazer um ângulo reto, então, semelhante a isso aqui, né, que a gente tem aqui o ângulozinho reto, a gente precisa atender a condição que tem que ser superior a 7 centímetros, esse espaçamento aqui, ou maior do que 10 vezes o meu diâmetro. Ou se for 45 graus, aqui essa curvatura, eu vou ter, e é bastante comum, né, utilizar o 45 graus, eu preciso ter um comprimento maior do que 5 centímetros, ou superior a 5 vezes o diâmetro também. Então aqui eu vou passar um pouquinho mais rápido, só as barrinhas que são geralmente utilizadas, que a gente já viu. Aqui é o mesmo exercício, né, que a gente retomou agorinha ali, que a gente fez esse detalhamento, e a gente vai então, que a gente fez o cálculo, e agora então a gente vai fazer o detalhamento propriamente dito. Aqui são todas as informações que eu já passei para vocês ali, que a gente acabou de rever, né, como que faz o cálculo. Então a gente vai direto aqui para o nosso detalhamento, só para finalizar a nossa aula. Eu não vou revisar necessariamente a parte de ancoragem, porque a ancoragem a gente viu faz pouco tempo, né? Então a gente viu ali a ancoragem, daí já foi para o momento fletor direto. Então essas duas últimas aulas eu acredito que estejam um pouco mais frescas, né, na nossa memória. Então eu vou acabar pulando elas, vocês podem estar revisando ali individualmente, né? Mas então como que a gente vai fazer o detalhamento aqui com relação a essa nossa viga? Então o que a gente precisa estar fazendo primeiro? A gente precisa encontrar a quantidade de estribos que vão estar sendo utilizados dentro dessa nossa estrutura. Então como que eu vou fazer isso? Eu vou estar pegando o comprimento total, descontando os cobrimentos dos dois lados, né, da minha viga que eu vou estar utilizando, e vou estar dividindo pelo espaçamento que eu encontrei, que a gente utilizou lá de 10 centímetros, né, entre cada ramo do estribo ali que eu vou estar utilizando.
E dessa maneira eu vou acabar dividindo aqui 494 dividido por 10, encontraria ali 49,4 estribos. Só que como não existe 49,4 estribos, né, eu não posso ter 0,4 de um estribo, eu vou estar empregando então 50 estribos aqui dentro desse meu elemento. Então, ao longo de toda a minha viga eu vou estar colocando 50 estribos. O que mais que eu preciso estar fazendo então? Eu venho aqui e vou fazer esse detalhamento. Então eu vou estar falando que eu vou estar usando 50 estribos do tipo N3. N3 é uma definição padrão, professor? Não, vai depender do projeto que você vai estar fazendo. Aqui no caso, o autor falou que as barras de tração são do tipo N1, as barras de compressão são do tipo N2, ou as de suporte só, e os estribos vão ser do tipo N3. Então a gente vai usar 50 barras, 50 elementos, né, do tipo N3, com um φ de 6,3 a cada 10 centímetros. Então vai ser essa aqui a descrição que a gente vai estar fazendo com relação aos nossos estribos. E mais um detalhe que a gente precisa fazer é determinar o comprimento total, né, desses nossos estribos que a gente vai estar utilizando. E como que eu vou fazer isso? Vou pegar para encontrar a altura do meu estribo, vou pegar a altura total da minha viga, vou descontar os cobrimentos tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Falei o contrário, na parte de cima e na parte de baixo. E com isso, então, eu vou encontrar aqui, vou descontar nesse valor, eu vou encontrar, por exemplo, 44 centímetros. Vou fazer a mesma coisa para a largura desse nosso estribo. Então, eu vou pegar a largura total, que é de 30 centímetros, e vou descontar os cobrimentos dos dois lados, do lado esquerdo e do lado direito, que também são de 3 centímetros, né, que o exercício falou para a gente. Esqueci de falar essa informação, mas ele passou para a gente que o cobrimento ali é de 3 centímetros de cada lado. Então a gente vai ter aqui, por exemplo, que a gente vai ter uma largura de 24 centímetros que vai estar atuando sobre a nossa seção. Então o que eu faço com essa informação agora? O exercício também falou que o comprimento de ancoragem que a gente vai estar utilizando vai ser de 7 centímetros. Então está aqui em algum lugar. Mas então o comprimento de ancoragem que a gente vai estar utilizando vai ser de 7 centímetros. Pode ser, por exemplo, que a gente está utilizando ali uma ancoragem reta ou alguma coisa nesse sentido. Mas então a gente tem essa informação, ou a gente já pode calcular ela, né? Mas então o que a gente vai fazer? Eu vou somar a altura, mais a largura, mais a outra altura, mais a outra largura e mais 2 vezes o comprimento de ancoragem. Por que 2 vezes? Porque está relacionado com o início, né, da minha barra e com o final dessa minha barra também. Então eu somo 2 vezes e vou encontrar aqui um comprimento de 150 centímetros e vou descrever dessa forma. Então eu tenho 50 barras do tipo N3, novamente aqui, com φ de 6,3, que tem um comprimento total de 150 centímetros cada uma. Então essa informação é bem relevante, né, para o armador, né, conseguir fazer da maneira adequada. Então quando a gente fizer um projeto ali de concreto armado, para estribos a gente vai ter mais ou menos essa disposição ali com relação à nossa viga. Tem que ter essas duas informações básicas ali pelo menos, né, para a gente conseguir identificar esse nosso elemento. Então, partindo desse princípio, eu vou finalizar aqui a nossa revisãozinha. Quero lembrar vocês também que a gente vai ter então uma listinha aqui, né, que eu vou deixar para vocês estarem resolvendo e já treinando um pouquinho ali com relação à nossa prova. Então eu já tinha comentado dela lá no comecinho da aula, né? Mas então ela já está disponível ali na pasta do OneDrive. Eu quero que vocês respondam e me enviem ali a resolução por e-mail. Pode ser preferível, né, que o formato de foto, porque daí vocês fazem à mão ali um pouco mais tranquilo para vocês. E vocês me mandam lá a foto bem bonitinha. Então eu quero que vocês façam essa listinha ali para até o dia 9, até o dia da prova, né? Porque o objetivo dela é efetivamente vocês treinarem. E com isso, então, a gente vai finalizando a nossa aula. Caso daí vocês tenham alguma dificuldade lá para acessar a prova, na hora da prova lá, me avisa, vai falando para mim, né, que eu vou tentando ajudar vocês. E com isso, então, a gente vai avançando. Então, boa sorte, galera, na prova. Fiquem calmos, façam lá tranquilos, estudem, né, bem certinho ali como é para fazer. E vamos nessa, então.